Quero falar sobre como treinar sua equipe, né? Eu acho que esse é um tema que ele traz muita dúvida. Ele traz muito, além de muita dúvida, ele tem, além de ter um atendimento impecável para os seus colaboradores, a gente tem como ter um atendimento impecável juntando uma estratégia comercial para que a gente consiga, né, chegar, né, até o nosso resultado, que é conquistar mais parceiros, né, aumentar nossas emissões e, consequentemente, aumentar nosso faturamento. Então, hoje, essa aula ela é feita toda segunda-feira às 9 horas para qualquer pessoa que trabalha dentro da certificadora digital. Então, não é somente para os donos das ARs, né? A gente tem aberto falando de temas para que a gente consiga trazer mais pessoas, agente de registro, pessoas que trabalham em credenciamento, pessoas que trabalham na área comercial. Eu acredito muito que todos têm que estar numa mesma conexão para que a gente consiga chegar no resultado final, que é conquistar mais clientes. Então, não adianta eu ter um atendimento impecável na hora de... Desculpa. Na hora de trazer o cliente e depois, quando ele estiver dentro da R, a gente não conseguir fidelizar esse cliente. Então, a gente vai aprender como conduzir melhor a venda e como treinar a sua equipe para ter um atendimento impecável. Então, quero agradecer por você estar aqui, né, e as pessoas que depois vão assistir essa aula no YouTube. Essa é a nossa aula de número 15. A gente vai aprender, ensinar como sua equipe, mesmo sendo pequena. Ah, Eloiane, a equipe é eu e eu mesmo. Não tem problema. É eu e mais 2 AGRs. Não tem problema. É eu e mais 20 pessoas. Não tem problema. A gente vai ensinar como encantar os contadores e clientes em um mercado saturado. A gente sabe que esse mercado é um mercado muito difícil, competitivo e muitas vezes desgastado. Então, eu sou a Loiane, eu trabalho mais de 15 anos na área comercial. Desses 15 anos, 4 foi em uma certificadora digital, onde eu levei mais de 3 milhões de faturamento para essa empresa. Então, eu já estive nesse lugar de prospecção, né, de visitar contador, de receber não, quantos nãos recebi, mas eu sempre estudei para ter estratégia para chegar ao sim e converter o cliente. Vou compartilhar aqui, né, minha tela para falar sobre o nosso conteúdo de hoje. Então, vou dar um zoom maior aqui. Então, o atendimento não é só simpatia, não adianta ser somente educado, né? O atendimento, ele requer estratégia. Então, a gente consegue ter, além de ter simpatia, a gente consegue ter estratégia, juntando os dois, é maravilhoso quando você consegue converter o seu cliente. Então, você já reparou que mesmo com um bom produto, você pode estar perdendo contadores? O problema não é só preço ou concorrência. Muitas vezes, o atendimento que sua equipe oferece não encanta e nem resolve. Ele apenas responde. Então, muitas vezes, a gente não entende o que está acontecendo na nossa empresa, o porquê que eu estou errando, onde eu estou errando, né? Então, a gente consegue encantar o cliente, não somente com preço, mas com estratégia. Então, um exemplo ruim de abordagem de AR para um contador. Oi, você quer vender certificado comigo? Eu te pago comissão. A resposta, provavelmente, já trabalho com parceiro, obrigado, não tem interesse. Então, essa pergunta, né, quando você faz esse tipo de pergunta, você faz uma pergunta fechada, né, e essa pergunta fechada, ela vai te trazer um sim ou não. Então, outro modelo de pergunta. Exemplo com foco em solução e diferenciação. Percebi que muitos contadores estão frustrados com atrasos, agendamentos difíceis e clientes que ligam reclamando. Posso te mostrar como nossa operação resolve tudo e ainda te gera receita? Essa pergunta, a forma que você faz, que você conduz, é uma pergunta aberta. Então, quando você faz uma pergunta aberta para o seu parceiro, a tendência é fazer ele pensar. E quando você faz ele pensar, ele vai lembrar do que ele tem, quais são as dores que ele tem,
mesmo ele tendo uma parceria, ele vai lembrar das dores que ele tem nessa parceria para ele poder te responder sobre a forma que ele vai ter nessa parceria, o que ele tem de dor, o que ele tem de necessidade. Então, ponto de atenção para ensinar a sua equipe. Atender bem não é ser rápido, é mostrar que você entendeu a necessidade, tirou o peso do cliente contador e entregou além. Então, às vezes fala assim, a minha emissão é rápida, eu te atendo rápido, eu te respondo rápido. Não é sobre agilidade, é sobre você mostrar que entendeu o que ele precisa, entendeu qual que é a necessidade dele, para assim você tirar o peso dele e falar assim, eu vou ser o seu melhor parceiro estratégico nessa forma que a gente vai conduzir a nossa parceria. Então, o que o contador quer de verdade? O que ele quer? Né? O que ele pensa? O sucesso do seu cliente é o seu sucesso. Então, ele quer que o cliente dele tenha sucesso na parceria. Não adianta ele ter uma parceria que ele está feliz e o cliente dele não está. É porque o cliente dele é a ponta do negócio. Então, na prática para o seu negócio, o contador não quer mais um certificado para oferecer. Ele quer um parceiro confiável, que resolva tudo para ele, sem gerar dor de cabeça com o cliente dele. Então, ele quer um parceiro onde ele possa confiar e que ele fala, ali é sossego, naquela certificadora, a gente não vai ter dor de cabeça em nenhum momento. Claro que nenhuma empresa é 100% perfeita. A gente trabalha principalmente com a tecnologia, a gente tem um trabalho muito especial, né? Porque às vezes acontece de cair sistema, acontece de atrasar, acontece de dar errado. Só que se você trazer a solução com imediatismo e não deixar o seu cliente sem respostas, ele vai evitar a dor de cabeça. E aí ele sempre vai lembrar de você. Então, treine sua equipe para identificar essas perguntas no início do atendimento. Você tem tido problemas com agendamento ou suporte nas ARs que trabalha? Como posso facilitar sua rotina no dia a dia com certificado digital? Às vezes, nós, vendedores, estamos tão afoitos para bater meta, tão afoitos para trazer a solução de imediato, que a gente fala e não escuta, não faz perguntas para você entender realmente qual que é a necessidade, o que ele tem naquela parceria hoje, que você pode agregar mais nessa parceria e trazer ele para ser parceiro da sua empresa. Então, explique para o time. Se o contador se sentir cuidado, ele vai te indicar. Se ele tiver que ficar resolvendo um problema que era da sua responsabilidade, ele vai te abandonar. Então, a gente tem que trazer a responsabilidade para nós. Eu, como autoridade de registro, como parceiro estratégico da sua contabilidade, vou te trazer soluções, vou resolver o seu problema, não vou te dar trabalho. O trabalho que é de certificado digital é meu, é da minha empresa. Eu vou te trazer soluções para que você fique confortável. Então, é isso que o contador espera. Então, o atendimento encantador. O que é e como ensinar? Encantar é superar a expectativa, é entregar algo que a pessoa nem sabia que queria. Então, quais são as diferenças de 3 níveis de atendimento da sua equipe? Tipo de atendimento. O padrão. Exemplo. Bom dia, você quer agendar? O resultado. Ok, mas é esquecível. É um atendimento padrão. Outro atendimento resolutivo. Exemplo. Claro, consigo agendar agora ou em até 30 minutos. Resultado. Bom, é um atendimento bom, né? Te deu prazo, né? Atendimento bom. Mas um atendimento encantador. Qual que é o exemplo? Vou agendar agora e se tiver urgência futura, pode contar comigo no WhatsApp direto. Você vai fazer o quê? O resultado? Memorável. Você vai fidelizar. Qualquer coisa, você vai falar comigo. Você não vai ficar... Gente, quando a gente liga no banco... Desculpa. O quanto é difícil a gente chegar até falar com a pessoa. Todo mundo é feliz ligando para um banco? Quando você precisa resolver alguma coisa que não dá para resolver no aplicativo, que não dá para resolver com um robô, você precisa falar com uma pessoa. Você é feliz digitando
tecle 1 para não sei o quê. Aí quando você chega, cai a ligação. Então as pessoas precisam de ter humanização no atendimento. Elas precisam falar com pessoas, de fato, né? Então, uma dica para você aplicar no dia a dia com o seu time. Crie um manual de encantamento com frases-chave como: pode deixar comigo, a prioridade é resolver para você. Sua tranquilidade é o que mais importa para a gente. Então, isso, você vai ensinar a sua equipe a prever os obstáculos e já trazer soluções prontas. Quantas vezes você sentou com a sua equipe para poder trazer, ensinar com relação a prioridades? Né? Fazer um prompt para que a sua equipe resolva o problema do cliente. Então, a gente tem que ter essas facilidades no nosso dia a dia e mostrar para a nossa equipe. Depois, mais embaixo, eu vou falar sobre como a gente deve trazer essa forma. Então, como você vai ensinar? Não adianta você querer que a sua equipe, o seu vendedor, o seu AGR tenha um atendimento impecável se você não senta com ele para fazer. Se você não senta pelo menos 30 minutos por semana para entender, para fazer com que ele apresente para você como ele está abordando os clientes. Então, vou deixar aqui para vocês um exercício prático, né, transformando um atendimento morno em um atendimento encantador. Como você vai fazer isso? Vou trazer um cenário. Então, o cenário vai ser um contador que já trabalha com outra R e sempre fala para você obrigado, mas já tem um parceiro. O desafio de vocês é criar um pitch encantador para que esse contador, ele ouça você. Então, você vai ter que demonstrar escuta ativa, apresente a diferenciação da sua R, construa curiosidade e abertura sem parecer insistente. Como que você vai fazer isso? Eu já dei algumas aulas, né, de perguntas abertas, quebra de objeções. Então, em 5 minutinhos, depois, no seu tempo, faça esse pitch. E se quiser depois me enviar pelo WhatsApp, né, no meu Instagram, ou quiser me enviar por direct, eu vou dar feedbacks para vocês com relação a esse pitch estratégico, essa forma de que você vai trazer, né, a forma estratégica de como abordar o seu cliente. Então, depois, quem quiser, quem for assistir a gravação aqui no YouTube, quiser me mandar pelo WhatsApp, me mandar pelo Instagram, eu vou dar feedback para você com relação ao seu pitch, se ele está um pitch estratégico, se ele está um pitch que a pessoa vai se encantar ou não. Então, é interessante a gente ter esse pitch desenhado e alinhado. Gente, tudo em venda é processo. Se você não tem um processo desenhado dentro da sua R, desde quando o cliente é abordado, até a hora que ele faz a emissão do certificado, até a hora que você fideliza esse cliente e você faz follow-up e você faz um pós-venda, se você não tiver essa jornada desenhada dentro do seu negócio, todas as pessoas vão atender de um jeito. E a gente precisa ter padrão de atendimento. É o que eu vou falar aqui. Crie um padrão de atendimento da sua R. Por que isso importa? Porque quando a gente cria um padrão, a gente demonstra que somos organizados. A gente demonstra para a R, para os nossos clientes, que a gente tem propriedade no que a gente está falando. Então, em empresas pequenas, cada pessoa atende de um jeito. Isso confunde os contadores. E não é só em pequenas, não. Em empresas grandes também, cada pessoa fala numa língua. Né? Se o cliente é atendido pela Loiane, é de uma forma, se o cliente é atendido pelo José é de uma outra forma, não tem padrão de atendimento. Quando a gente tem padrão, quando a gente tem um atendimento fluido, a gente consegue não deixar o cliente confuso. E aí o cliente, ele sabe. Eu dei um exemplo aqui, vou dar novamente. Quando a gente liga num banco, a gente passa por aquele tanto de gente, aquele tanto de robô, e depois até a gente conseguir falar com a pessoa. Eu tive um problema anteontem, com um banco. Eu estava tentando entender como estava funcionando a questão das taxas e tudo. Eu falei com uma pessoa e ela falou: olha, você tem que eu vou te transferir para a área do setor responsável. Na hora que me transfere para o setor responsável, a pessoa falou que não era lá, que não entendi. Então, assim, a comunicação não estava padronizada, porque nem eles sabiam onde que era o setor que eu tinha que falar.
Então, imagina o seu contador querendo falar no suporte, aí ele liga para o vendedor que atendeu ele, o vendedor não sabe onde que é, aí passa ele para outra pessoa, aí ele vai falar com outra pessoa, isso cansa a pessoa fica estressada, irritada. Então, um exemplo padrão que a sua empresa pode seguir. Acolher e escutar, então, frase com empatia, eu te entendo, eu sei, vamos resolver, vou te ajudar. Então, você tem que diagnosticar, pergunta antes de agir. Às vezes, a gente transfere no automático. Eu estou com problema de emissão do meu certificado digital. Você tem que falar em tal lugar. Você nem sabe o que é, qual que é o modelo do certificado, o que realmente ele precisa. Então, ouça, pergunta. Por isso que é importante ter padrão, porque quando você faz as perguntas certas, você consegue diagnosticar para resolver o problema do cliente no menor tempo possível. Então, se você fica transferindo ele, mesmo que a empresa seja pequena, se você não tiver uma conversa alinhada com o time, e aí ele vai ficar empurrando e ninguém vai saber responder o que ele quer e não vai resolver o problema dele. Encantar, então adicione o diferencial. Gente, é muito importante a gente encantar nosso cliente com diferenciais, né? Seja com sorriso, seja com empatia, seja com entender realmente, estar ali de fato naquele atendimento. Fecha tudo que você estiver fazendo, fecha o WhatsApp, fecha o Instagram, fecha o LinkedIn, fecha tudo e ouça o cliente. Não adianta você estar ali. Eu fui atendida esses dias por uma AC, porque eu faço testes, né, com várias ACs, até para entender como é que está o atendimento. Sem brincadeira nenhuma, eu fui emitir um certificado digital, na hora que eu fui atendida pela AGR, ela estava no celular me fazendo as perguntas. Oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu sou da AR tal, eu sou vinculada a C tal, e no celular, olhando para baixo. Que atendimento é esse? Eu me senti tipo ali, nossa, essa pessoa não está importando com o que realmente, de fato, eu preciso, mesmo que seja um certificado digital, que é uma commodity que é igual para todo mundo. Mas ela não estava presente no meu atendimento. Se fosse uma pessoa, um contador, que super fiel a essa empresa, e o cliente falar isso, você acha que o contador não ia se sentir com vergonha? Poxa, estou indicando a empresa e a empresa não está dando a mínima para o meu cliente. Então, estar 100% no processo da venda, no atendimento, vai fazer com que você fidelize e tenha o encantamento do atendimento. Registrar e acompanhar após atendimento. Gente, tudo que o meu cliente, quando eu fazia atendimento, e até hoje com os meus alunos, tudo que o meu cliente fala, eu escrevo. Eu anoto. Por quê? Porque é isso que encanta. Se o cliente, na hora do atendimento, falou, nossa, eu estou com um problema pessoal com a minha família, não sei o quê, anota isso e depois vai perguntar para ele se está tudo bem. Eu fiz essa pergunta, acho que na aula passada ou retrasada. Quantas vezes você ligou para um parceiro estratégico, para uma pessoa, você dono da R, você vendedor, você AGR, para perguntar somente como o cliente está, sem querer vender alguma coisa para ele? A gente não faz isso. Então, é isso que faz, não é ter o melhor preço, o melhor rápido, agilidade, não, é você ter o melhor atendimento. Então, registrar e acompanhar após o atendimento, faça isso virar uma rotina treinável e visível no mural da empresa. Assim mesmo, em dias corridos, o time não foge do padrão. Ter um padrão de atendimento faz com que você consiga seu resultado mais rápido. Pode ter certeza disso. Então, o atendimento como cultura. Você precisa ter uma cultura de atendimento. Então, você não entrega sucesso, você cultiva ele. Para quê? Por que aplicar isso em ARs pequenas, grandes, médias? Por que você tem que ter uma cultura? Reuniões semanais de 10 minutos para revisar atendimentos reais. Faça com que o seu AGR, o seu vendedor, ou você como vendedor, você como AGR que está assistindo essa aula, solicite, ou então faça entre vocês mesmos, um atende o outro, para identificar, né, os problemas. Reconhecimento interno por atendimentos elogiados por clientes ou contadores. Faça com que os seus AGRs, seus vendedores, sejam embaixadores da sua marca. Quando eles fazem um atendimento impecável e é elogiado,
faça ele ser reconhecido por você. Tenha reconhecimento, e isso eu falo aqui para os gerentes, para os gestores e para os donos das ARs. Feedbacks rápidos e positivos, não só cobrança. Não adianta você pegar e falar assim, nossa, fulano, você está atendendo ruim, você não está convertendo, os seus clientes, você não está conseguindo trazer novos parceiros. Por quê? A culpa também é sua como gestor. Se esse cliente, se esse vendedor não está performando. Você está ouvindo? Você está dando feedback? Você está treinando? Você tem um acompanhamento real, de fato, com essa pessoa? Ou você está somente cobrando um atendimento impecável, em vez de estar fazendo acompanhamento? Então, faça uma planilha simples para registrar elogios, elogios ocultos, não só reclamações, e sugestões de encantamento. Então, quando a gente quer ter uma empresa que tenha padrão de atendimento e que tenha encantamento com os nossos parceiros, a gente precisa fazer o acompanhamento. Se você não está conseguindo fazer o acompanhamento, você tem uma pessoa que possa fazer esse acompanhamento por você? Porque a maioria dos gestores, eles só focam no resultado. E aí ele olha o número e o número não está sendo entregue, mas não está olhando o que está acontecendo lá na ponta, por que esse número não está sendo entregue. E aí tem muitas ACs e muitas ARs que ficam na rotatividade, demitem pessoas, vai demitir. Ah, esse aqui não serve para mim, eu vou contratar outro. Que não está olhando lá para cima, onde está o gargalo. Está olhando somente lá para baixo. Será que o problema é o atendimento do AGR? Pode ser de fato que seja, do vendedor, ou o problema também é você que não está fazendo o dever de casa? Fica uma reflexão. Se a gente, como gerente, como administrador, como dono, não está fazendo o dever de casa, a ponta também não vai fazer o seu dever de casa. Então, o atendimento da nossa empresa precisa ser uma cultura da nossa empresa. Precisa ter um padrão. A gente precisa ter um atendimento encantador. A gente precisa saber o que o contador quer de verdade. O que ele quer de verdade? Ele quer somente um preço melhor? Gente, eu tenho certeza que se você entrega atendimento, qualidade, a sua empresa está alinhada, você tem um padrão, você tem uma cultura, o preço vai ser detalhe. Porque eu pago R$235 num PJ para ser bem atendida, do que pagar R$90, R$100 para passar raiva. Principalmente o empresário. O empresário, normalmente, ele não quer nem saber do preço. Quem quer saber do preço é o contador. Você está trazendo esse diferencial para o empresário para que ele realmente, de fato, vire para o contador e fale, não, eu quero ser atendida naquela AR ali, ó, que ela me atende bem, ela me encanta, ela sabe me ensinar, ela me entende, ela tem estratégia, ela tem padrão, ela tem atendimento como cultura. Como que a sua comunicação está chegando até esse empresário? A sua comunicação também está voltada somente para o contador? Esse é um erro muito comum das ARs, que elas focam somente no contador e esquece do empresário. Quem está pagando é o empresário também. E não aqui que eu quero que vocês esqueçam o contador. O contador é um parceiro estratégico, essencial para a nossa AR crescer. Só que se a gente não tem a comunicação, principalmente com a mudança do mercado de certificação digital, AR eletrônica, selo digital, se você não está fazendo a comunicação com o seu cliente final, ele nunca vai entender o porquê que ele precisa de um certificado digital. Ele sempre vai responder, eu preciso de um certificado digital porque o meu contador mandou. E não é isso. Porque a gente consegue trazer benefícios, não somente do A1, né, do PJ1, outros benefícios do dia a dia, que um empresário que assina 1 milhão de documentos e está assinando ainda com a mão, um médico ainda está assinando e carimbando com o carimbo dele, porque ele não entendeu. Ele acha que só precisa ter o PJ para, principalmente esses médicos que são sócios, né, do hospital, precisa ter o PJ só para cumprir as obrigações da empresa. E o pessoa física? Então, a gente precisa ter uma comunicação clara com os nossos parceiros e também com o nosso cliente final. E aqui, gente, eu vou deixar um dever de casa para vocês. Cada participante, eu deixei aqui quem entrou depois,
eu criei um exercício prático. Então, vocês têm que transformar o atendimento de vocês, criar um pitch. Então, o desafio de vocês vai ser criar um pitch encantador, que vocês consigam demonstrar escutativa, apresentar diferenciação, construir curiosidades. E aí, quem tiver meu WhatsApp, quem está lá no grupo, tem meu WhatsApp, pode me mandar esse pitch, vou dar feedbacks. Se quiser me mandar pelo Instagram também, fiquem à vontade. E aqui eu quero deixar um deverzinho de casa para vocês. Então, cada participante, cada aluno que está aqui, deve montar um roteiro de atendimento encantador para este cenário. Contador cansado de ser abordado e com mais experiência anterior na outra R. Como que você vai abordar esse contador? Como que você vai conseguir encantar esse contador que está cansado? Ele está exausto do mesmo. Da pessoa ligar para ele, falar, eu tenho uma parceria, quero te oferecer uma parceria, quero uma reunião com você. Ele está cansado de ser atendido assim. Como que você vai abordar diferente? Então, esse deverzinho de casa para vocês, esses dois, né, um pitch, vocês estruturarem o pitch de vocês e depois estruturar um roteiro de atendimento para os AGRs, para os vendedores, para os hunters, para os closers, quem for que esteja na sua R. E se você é vendedor e está aqui me ouvindo, chega no seu gerente e fala, olha, a gente tem um processo, queria, seja também vista a camisa da empresa, seja intraempreendedor dentro do negócio que você trabalha. Fala, eu quero que a gente sente e converse, gente. Como que a gente vai criar um roteiro encantador para que a gente consiga abordar o nosso contador, o nosso cliente de uma forma estratégica, encantando ele, tendo atendimento como cultura, tendo atendimento padrão, e o contador está cansado de ser abordado da mesma forma. Como que a gente vai fazer isso? Então, se vocês quiserem criar, meu WhatsApp também vai estar à disposição. E a conclusão... Eu estou fazendo, gente, a aula mais curtinha, porque eu sei que hoje é fim de mês, dia 30, está todo mundo desesperado, né, para chegar na meta. Tem gente que já chegou na meta, mas eu quero trazer, normalmente eu vou fazer agora essas aulas de 30 minutos, até para não tomar muito tempo de vocês, mas meu WhatsApp sempre vai estar à disposição para esclarecer, para troca, para feedbacks que vocês precisarem. Então, qual que é a conclusão? Hoje a gente aprendeu que o atendimento não é uma etapa da operação, ela é uma ferramenta estratégica de venda. Então, quando a sua equipe sabe cantar, você não precisa implorar a atenção dos contadores. Quando vocês têm um padrão claro, não perdem oportunidade por um erro básico. E quando o foco está no sucesso do cliente / contador, a consequência é a venda recorrente, indicação espontânea e fidelização real. Então, em vez de ficar correndo no dia 30, vamos no dia 1º já iniciar com padrão de atendimento. Então, lembre-se, encantar não é impressionar, é fazer o básico de forma extraordinária. Então, finalizo com uma provocação para vocês. Se o seu atendimento não está encantando, quem está levando os contratos que eram para ser seus? Quem está levando os seus clientes? Alguém deve estar levando. Então, gente, quero agradecer. Essa aula foi mais curtinha. Provavelmente as próximas aulas também vão ser de 30 minutos. Vou deixar aqui, deixa eu abrir aqui o formulário para vocês responderem. Vou dar uns 2 minutinhos. Enquanto eu dou esses 2 minutinhos, se vocês quiserem abrir o microfone, falar alguma coisa, nem que seja elogio, críticas, sugestões, estou aqui para ajudar. Gente, uma coisa que eu quero deixar bem para vocês claro, não é todo mundo que faz o que eu estou fazendo. Eu sempre falo para os meus alunos, e quem responder já me dá um ok, vocês 3 que estão aqui, por favor. Eu falo para os meus alunos da minha mentoria que eu não sou um baú para ficar guardando informações. Eu gosto de estar aqui, de compartilhar, eu amo o que eu faço, e compartilhar esses conteúdos com vocês, eu estudo a semana inteira, eu participo de muitos cursos, muitos treinamentos para dar esse conteúdo focado no nosso mercado. Quem aqui conhece alguém que faça isso, que foque no nosso mercado de certificação digital? Então, às vezes poucas pessoas estão aqui na sala e está tudo bem, eu vou me dedicar 100%
da mesma forma se tivesse 1000 pessoas aqui na sala, porque as pessoas que estão aqui realmente estão interessadas em crescer, em trazer um diferencial para a sua R, em trazer uma forma de abordagem diferente, que fez com que eu conseguisse chegar a 3 milhões de faturamento na minha antiga empresa que eu trabalhava, e hoje com os meus alunos têm trazido também, aumentado as suas emissões, aumentado os seus faturamentos, né? Eu já estou também com bastante pessoas dentro da minha mentoria, e isso é muito gratificante, né? A gente conseguir ajudar, né? Eu fui candidata a vereadora aqui na minha cidade, em Goiânia, estou enrolando aqui para vocês conseguirem responder e me dar o ok. E foi justamente por isso que eu fui candidata. Eu não ganhei a eleição, mas eu fui candidata para ajudar as pessoas, entender como que eu posso ajudar as pessoas. E aí eu montei minha mentoria justamente para isso, para fazer com que as autoridades de registro, elas consigam aumentar o seu faturamento, aumentar suas emissões de forma estratégica, não somente querendo nadar, o que eu faço é preço, aí chega lá e pressiona a margem, às vezes não tem lucro, né, dentro do negócio para poder competir com quem está só pensando em preço. Então, vocês aqui vão ser sempre provocados a não pensar no preço, igual eu faço com os meus alunos. O preço não é tudo em um atendimento. Quantos de vocês já compraram produtos mais caros, roupa, acessório, né, cursos mais caros pelo atendimento da pessoa? E fideliza com essa pessoa. Então, pensem nisso, né? Refaçam essa reflexão, principalmente agora no final do mês. Quanto tempo mais vou ficar pensando somente no preço, não vou mudar a cultura de atendimento da minha empresa, para que eu consiga parceiros estratégicos? Quanto tempo mais? Então, eu encerro aqui. Obrigada por ter respondido, gente, o NPS. Lembrando que vocês estão participando de um desafio, né? Quem participar de 5 aulas seguidas, responder o NPS, vai ter uma sessão estratégica comigo de 40 minutos, onde a gente pode desenhar a abordagem da empresa de vocês, desenhar esse atendimento impecável, falar sobre alguma coisa que vocês queiram falar, e quem é aluno vai ter uma coisa a mais, hein? Tá aqui o Luiz, é nosso mentorado, né, da nossa mentoria aqui, a R do Luiz. E quem é aluno vai ter um a mais aqui na mentoria. Então, participem das aulas, chamem pessoas, porque quem indica, né, é porque está feliz no modelo de negócio aqui, né, junto da forma que eu estou atendendo. Então, se você tem pessoas aí dentro da R de vocês que acham que faz sentido participar, indiquem para poder participar do desafio. E se vocês quiserem ter mais chances, quiser me marcar, né, tirar foto aqui, tirar print, me marcar lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz, porque eu faço isso realmente de coração para que a gente consiga ter resultados melhores. Não vou enrolar mais vocês, né? Final do mês, tá todo mundo louco. E tem gente que não tá louco, porque já entregou a meta, mas é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Segunda-feira que vem a gente se vê. Participem das aulas para vocês concorrerem a um desafio para ter uma sessão estratégica comigo para a gente conversar mais. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tô devendo as aulas para o YouTube. Gente, minhas férias. Eu tenho uma filha de 3 anos, ela tá de férias, então vocês tenham paciência comigo. Não sei se todos aqui estão passando por isso, por férias de filhos. Mas vamos junto, contem comigo. É isso. Vamos para a próxima. E até a próxima aula. E venda mais segunda. Quem faz a venda na segunda e no final do mês, gente, vai começar o mês de julho aí voando. Até mais para vocês. Tchau, tchau. Boa segunda-feira. Bom restinho de mês, né? Tá acabando. Até mais, gente. Tchau.